E aí, meu povo, estamos aqui começando o nosso primeiro vídeo oficial do nosso mês nerd aqui do canal, aqui do Lervicia. Eu sou o Rubens e hoje vamos começar com a nossa primeira indicação, com a nossa primeira resenha do mês nerd aqui do Lervicia. E gente, vocês estão vendo, é um cenário diferente aqui, é um cenário totalmente novo, porque esse livro pedia um cenário novo. Eu já falei desse livro aqui há uma semana atrás, mais ou menos, sobre duas histórias que evocavam os ares do horror gótico, do horror cósmico e um pouquinho do horror folk horror, horror rural, horror folclórico, que foi desse livro aqui então, ó. O Contos Fantásticos do Worley Marins. Mas como vocês podem ver, o livro chama exatamente isso, Contos Fantásticos. Ou seja, ele não se atrela somente a histórias de horror, terror e horroríficas, mas também histórias fantásticas. E hoje a gente vai falar aqui então sobre a noveleta que tem, digamos que, umas 90 páginas, Antunes Montenegro, que ele é nada mais nada menos do que um caçador de monstros, de criaturas horroríficas, de criaturas fantásticas, esse tipo de coisa. Então, venha comigo logo depois da abertura. Pois é, minha gente, vamos falar desse livrão incrível, maravilhoso aqui. Eu tô aqui nessa roça maravilhosa. Eu tô aqui com a Bronwyn, que é vocês que me ajudaram a decidir o nome dela lá no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram tá aqui embaixo, que é o nome que a gente deu então para essa árvore ancestral aqui, que é a Bronwyn, a rainha das fadas e das ninfas. É um nome céltico muito antigo, então estamos aqui com a Bronwyn, estamos aqui nesse ambiente novo, diferente, para poder falar sobre Antunes Montenegro, do Worley Marins. Então vamos lá. Primeiramente, Antunes Montenegro, ele é um português, um lusitano lá de Portugal, e ele é uma espécie de caçador de recompensas. Mas não do tipo normal que vocês estão esperando, aquele caçador de recompensas que vai atrás de bandidos, foragidos da lei. Não, não, não. Ele é um caçador de recompensas, mas no estilo do personagem Solomon Kane, criado pelo ilustríssimo Robert E. Howard. Quem não está associando nome à pessoa, Robert E. Howard é nada mais, nada menos do que o criador de Conan o Bárbaro e diversos outros personagens muito importantes da literatura pulp, como o Rei Cool, como o próprio Solomon Kane, como o Conan o Bárbaro e vários outros personagens, histórias de detetive, histórias de faroeste, muita coisa boa. E o nosso Antunes Montenegro aqui, ele é um português, um lusitano, na história se passando em 1510, que caça monstros, que caça criaturas que estão tacando terror assim, em vilarejos, em aldeiazinhas, que estão fazendo horrores em reinos, em castelos, esse tipo de coisa. E nós vamos acompanhar então esse Antunes Montenegro, esse português, em suas andanças, em suas viagens, em suas caçadas. E aqui nós vamos ter então uma noveleta com pouco mais de 90 páginas, dividida em vários capítulos. Não são contos, são capítulos mesmo, porque todos eles juntos formam uma única história. E esse Antunes Montenegro então, ele está em uma de suas contendas mais difíceis, porque ele está caçando um feiticeiro que está espalhando terríveis horrores por toda a terra onde ele vive. E é uma coisa interessante que o Worley Marins, o autor, ele não deixa claro pra gente se essa terra
é realmente a nossa terra. Embora o Antunes Montenegro seja português, de Portugal, ele não deixa as claras se é a nossa terra mesmo, o planeta Terra nosso, ou então se é o planeta Terra nosso, mas em um passado tão longínquo que essas criaturas eram verdadeiras e que os nomes de lugares e pessoas eram bem diferentes do que a gente tinha. E interessante também é que o Antunes Montenegro, ele tem meio que uma feiticeira, é a Agnes. E essa feiticeira, embora ela seja secular, possua mais de 500 anos, ela sempre se apresenta para ele na forma de uma bela jovem, voluptuosa, sedutora, muito bonita. E ela nunca se apresenta para ele em forma de carne viva, ali, presente mesmo, fisicamente. Ela se apresenta a ele sempre em seus sonhos, em seus devaneios. E ela se autodenomina a Senhora das Sombras, porque ela é uma feiticeira muito poderosa, que consegue entrar nos pesadelos, nos sonhos das pessoas, nas alucinações das pessoas, e conseguir informações, conseguir arrancar a verdade das pessoas, conseguir mudar pensamentos das pessoas. E ela é meio que uma ajudante dele ali, assim, porque ela sempre está aparecendo para o Antunes Montenegro com informações sobre perigos que ele precisa enfrentar, sobre vilões e inimigos que estão próximos demais, ou então com revelações assim bem enigmáticas, à la Mestre dos Magos do Caverna do Dragão, sobre o futuro que aguarda o Antunes Montenegro. E a gente vai partir então nessa aventura do Antunes Montenegro às caças de um feiticeiro necromante terrível que está fazendo coisas horrorosas nesse reino, que inclusive tem a Valkyrdia, e a Valkyrdia, ela, digamos que ela é a dama virginal dessa história, como toda boa história de caçadores brucutus tem, né? A gente sabe que, por exemplo, o Conan Bárbaro, a cada aventura dele, ele tinha uma dama virginal, voluptuosa, muito bonita, que precisava ser resgatada. A mesma coisa que nós vamos ter na figura da Valkyrdia, que é uma moça que precisa ser resgatada das garras desse feiticeiro, que está sendo assim totalmente, sabe, ela está sendo destruída mentalmente, fisicamente por esse feiticeiro, está sendo molestada por ele mesmo de formas horríveis, e ele precisa salvar ela, assim como salvar os vilarejos e o reino próximo aonde ele está. E é muito, muito legal essa história, gente. Mas antes de eu falar mais um pouquinho, vamos com alguns recadinhos rápidos aqui. Primeiro de todos, aqui embaixo, tanto no box de informações, quanto no primeiro comentário fixado, vão estar alguns links muito importantes. O primeiro deles é o nosso perfil no Apoia-se. Se vocês gostam do Rubens, se vocês gostam do nosso canal Lervicia, que esse ano está completando 14 anos de existência, considerem apoiar o Lervicia, pessoal, que é muito importante. Então aí embaixo vai estar fixado. Entrem lá, vejam a tabela de valores, tem vários valores lá, vejam o que cabe mais no bolso de vocês e escolham para poder apoiar financeiramente o Lervicia e o Lervicia continuar por muitos e muitos anos. Eu recomendo muito o terceiro nível, que no terceiro nível vocês vão ter acesso ao nosso grupo secreto do Clube Almas Velhas, onde todos os meses nós lemos livros em conjunto, nós fazemos leituras coletivas, nós temos bate-papos sobre esses livros, nós temos lá disponibilizados também vários filmes antigos, raros, esquecidos e perdidos pelo tempo e pela história. Tem também músicas também antigas, raras, esquecidas e perdidas pelo tempo e pela história. E toda semana eu vou estar postando lá 1 a 2 capítulos de um audiolivro narrado por mim, lido por mim, de livros antigos, livros raros. E o primeiro da nossa escolha foi então Os Estranhos, de Stephen King, que é um livro muito raro e que ainda não tem edição nova aqui no Brasil. Então, apoiem o Lervicia. O segundo link, que eu deixo aí embaixo também fixado, é o meu link geral da Amazon. Vocês podem comprar qualquer coisa nesse link. Gente, abre esse link e salva nos seus favoritos. Qualquer coisa que você for comprar,
Comprem por esse link, vocês vão estar me ajudando muito, 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 muito. Gente, é imprescindível, porque para vocês não muda em nada o preço, mas para mim no final do mês vem uma pequena comissão que me ajuda muito, muito, muito a pagar as contas e manter o Lervecia aí em pé. E já fica meu agradecimento gigantesco a todos os apoiadores e a todo mundo que tem comprado pelos links da Amazon do Lervecia. E o terceiro link que eu deixo aí embaixo fixado é a minha wishlist, a minha lista de desejados, a minha lista de presentes da Amazon. Lá vocês vão encontrar vários livros com várias faixas de preços que o Rubens quer ler. Se você não pode apoiar o Lervecia financeiramente, então manda um presentinho pro Rubens daquela listinha lá, que vocês vão estar de alguma forma agraciando o Rubens aqui e agradecendo o Rubens por todos esses anos aqui de dedicação ao Lervecia. Então mandem presentinhos lá, tem preço, tem livros de tudo quanto é tipo de preço, gente. Tem livro da casa dos 20 à casa dos 50. Tem tudo quanto é tipo de preço. Então mandem presentinhos. E aí tem mais um monte de link também. Tem minhas redes sociais, tem o meu e-mail para vocês entrarem em contato comigo, seja autor que quer fazer uma parceria, seja uma editora que queira fazer uma parceria. Tem tudo aí embaixo. Então dê uma olhadinha nos links fixados aí embaixo, tanto na caixa de informações quanto no primeiro comentário. E agora continuando aqui com Antunes Montenegro. Gente, essa aqui é também um tipo de história que eu não posso falar muito, porque embora tenha suas 90 páginas, é um tipo de aventura que você tem que ler e se deliciar a cada capítulo, a cada aventura, a cada contenda, a cada batalha que o personagem vai travar contra seus inimigos. Então você vai ter necromantes das trevas, vocês vão ter feras gigantescas, vocês vão ter aracnídeos perigosos, vocês vão ter monstros das mais variadas formas aqui, que tudo que uma boa história pulp, tudo que uma boa história de aventura fantástica tem que ter, gente. Eu, quando estava lendo essa história aqui, e eu devorei em um dia só a história do Antunes Montenegro. Eu, quando estava lendo essa história aqui, eu fiquei encantado e eu me senti transportado lá para a década de 30, para as boas eras das revistas pulps que publicavam esse tipo de história, como a nossa mais famosa expoente desse gênero, né, a Weird Tales, que publicava Lovecraft, que publicava o Howard, que publicava o Clark Ashton Smith, que publicava Robert Bloch e mais um bando de autor espetacular. Isso aqui é um tesouro, gente, é um tesouro de leitura. É uma leitura gostosa, é uma leitura assim que o autor, o Orley Marins, já falei sobre isso antes, ele tem o domínio da escrita e da narrativa que eu vejo em pouquíssimos autores contemporâneos, tanto nacionais quanto internacionais. E eu falo de boca cheia aqui, o Orley Marins não fica devendo em nada para autores gringos, viu, gente? Seja de qual país foi, eu já li autor de muitos países já. O cara poderia figurar com certeza sim nas alturas, nas listas dos maiores autores da literatura mundial, porque o cara, ele escreve bem pra caramba. O cara é muito bom escritor, ele tem domínio total da palavra, ele constrói muito bem as suas narrativas, ele constrói muito bem seus personagens, ele faz a gente entrar no clima, no ritmo de batalha, de aventura, de lutas. Os momentos que o Antunes Montenegro tem que lutar contra monstros, então quando você está nessas cenas de lutas, de batalha, é como você estivesse lendo um bom romance histórico. E quando eu falo romance histórico, são aqueles livros que retratam de forma romanceada fatos históricos. Exemplos aqui de autores: Bernard Cornwell, Con I. Gulden, aquele outro cara que escreveu Os Portões de Esparta, que foi o livro responsável por fazer então o filme e a HQ 300. Pois é como se você estivesse lendo aquilo lá. Você sente o fio da espada cortando o inimigo, você sente o sangue monstruoso, nojento e pegajoso das criaturas caindo sobre sua pele, você sente o esforço do personagem
naquela luta, naquela contenda. Você sente o fedor dos monstros subindo ali enquanto eles estão lutando. Você sente o clima e a atmosfera ao redor da história. Gente, é uma aventura de primeira. Se isso aqui tivesse sido publicado lá nos Estados Unidos, na década de 30, em uma boa revista pulp, vou colocar na maior, na Weird Tales, o Orley Marins estaria hoje entre os grandes autores da literatura pulp. Ele seria aí, assim, reverenciado, assim como a gente reverencia hoje em dia o Robert E. Howard, com o seu personagem Conan e seus diversos outros personagens, o H.P. Lovecraft, o Edgar Rice Burroughs e vários outros, porque o cara é um mestre da palavra, ele é um mestre da literatura. E eu falo aqui de boca cheia, eu sou super fã do Orley Marins, muito, muito fã mesmo, fã de carteirinha mesmo, e eu quero ler tudo que esse cara, que esse meu amigo escrever. E, gente, eu fico de boca aberta ainda, porque ele é muito jovem, ele é mais novo que eu, gente, o cara nasceu em 93. O talento dele é inegável, é inquestionável e é assim apaixonante e deslumbrante. Você fica deslumbrado e encantado com o talento dele, tanto para a criação de narrativas, para desenvolvimento de personagens e o que eu acho o ponto forte dele para sua exuberância na hora de escrever suas histórias, na hora de compor a sua narrativa. As narrativas dele são assim fantásticas, são bonitas de se ler, são gostosas de se ler e são assim de deixar a gente de boca aberta, porque ele escreve de uma maneira que hoje em dia não se usa mais, não é aquela literatura seca, límpida, rápida e sabe, vazia. Não, é uma literatura, uma escrita, uma linguagem bonita, pomposa, empoada, estilística, cheia de detalhes, cheia de alma, cheia de vida mesmo. Parece que você realmente está lendo uma história estritamente escrita na década de 30. Ou, ouso dizer, até mesmo na virada do século XIX para o século XX. Aquela narrativa bonita, aquela narrativa cheia de significado e cheia de alma, cheia de paixão, sabe? Então eu recomendo demais, demais, demais esse livro aqui. Para você adquirir esse livro, eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário todos os links. Você consegue adquirir ele de forma em e-book lá na Amazon. Ó o mosquitinho, ó o mosquitinho. Gravar no mato é assim mesmo, né, gente? Gravar na roça é assim mesmo. Mas é os presentes da natureza da gente. Então, voltando, vou deixar aí embaixo fixado, no primeiro link, o link do e-book da Amazon. Comprando por esse link do e-book da Amazon, vocês ajudam o Ler Vicia. Então quem não quiser, quem não puder comprar a edição física, comprem pelo e-book, mas eu recomendo as edições físicas. Então vou deixar aí embaixo para vocês comprarem o perfil do Orley Marins lá no Instagram e também o e-mail dele, que você pode comprar diretamente com ele, que sai com preço mais em conta e vem com dedicatória, com autógrafo e tudo mais. E também os outros e-commerces, outros mercados na internet que você pode comprar, tanto na Shopee quanto no Mercado Livre. Aí você pode comprar essa edição bonitona que eu tenho aqui, que é a edição de capa dura, e tem também a edição brochura. E só mostrando aqui de pertinho, gente, olha essa capa. Olha isso aqui, que tesouro que é essa capa. É perfeito, né? Porque ela evoca, assim, uma biblioteca antiga do jeito que a gente gosta, né? A gente tem aqui, então, uma poltrona antiga, a gente tem uma lareira, uma parede gigantesca lotada de livros, a gente tem aqui uma escrivaninha com muitos livros, creio eu, para ler ainda, que o cara que separou para poder ler, tem um globo, é uma biblioteca do século XIX, começo do século XX, assim, que é a nossa alma, né, gente? A gente que tem alma velha sonha em ter uma biblioteca dessa aqui. Eu tenho quase que uma biblioteca dessa, né? Só me falta uma lareira e um globo. Mas eu vou ter um globo. A lareira eu não prometo não, porque, né, lareira aqui no Brasil é complicado. São poucos os lugares que
permitem uma lareira, tanto pela forma de construção da lareira, quanto pelo clima em si, né, gente? Porque o Brasil, a grande parte do Brasil, o ano todo é na casa dos 30 graus, né? Então é difícil, né? Na minha cidade aqui eu tenho a boa sorte aqui de que a gente tem um clima mais ameno. A gente fica aqui na casa dos 20, dos 18, por aí, chuva o tempo todo. Mas ainda assim não é necessário uma lareira, né? Mas divaguei aqui, mas voltando, é um livro esplendoroso, é um livro fantástico, é um livro incrível que todo leitor e todo amante da boa literatura, seja amante da literatura fantástica ou de qualquer outro tipo de literatura, tem que ter na sua biblioteca particular. Recomendo demais da conta, gente. Então, comprem esse livro aqui, porque isso aqui é um tesouro, é um verdadeiro tesouro. E vamos valorizar o autor nacional, vamos valorizar o autor brasileiro e principalmente vamos valorizar o autor independente, gente, porque o livro foi publicado totalmente de forma independente. Então, foi todo custeado pelo autor, e o autor que custeia seu próprio livro tem que ter uma ajuda ainda maior. Então, vamos valorizar, gente. Vamos comprar isso aqui, porque isso aqui é um tesouro. Vocês não vão se arrepender tanto na edição quanto no conteúdo. Eu vou deixar aí em cima o link do vídeo anterior que a gente fez sobre esse livro aqui, onde eu falei sobre a noveleta O Chamado da Escuridão, e no mesmo vídeo sobre o conto O Chamado da Escuridão Ecoa no Coração do Patriota. Esses dois são contos horroríficos. Então vou deixar aí em cima nos cards para vocês conferirem, se vocês ainda estão em dúvida se vale a pena ou não comprar esse livro. E vou deixar aí nos cards também para vocês conferirem o conto extra que tem nesse livro, que é um conto de romance dramático chamado Amor por Toda a Vida. Vocês podem ver aqui, ele é o último conto do livro e ele é um conto extra que destoa do restante aqui do título, né, Contos Fantásticos, né? Porque Contos Fantásticos se evoca, no caso, temas fantásticos, né? Esse aqui é um conto de romance dramático. Vou deixar então nos cards a resenha que eu fiz desse conto há bastante tempo atrás, quando ele lançou esse conto pela primeira vez. E, gente, que livro! Fica a dica, meus queridos, livraço! Então, meus amores, se vocês gostaram aí do vídeo, vamos acompanhando aqui então o Mês Nerd, ano 5 aqui do Ler Vicia, que esse ano, ó, vai estar porreta, vai ter muito conteúdo bom. Não se esqueçam de deixar o dedão pra cima aí, se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo, povão. Tchau, tchau!